Olá, queridos, tudo bem? Eu gostaria de comentar com os irmãos ou ponderar sobre uma situação que está sendo dada pouca atenção para esses fatores de fenômenos climáticos e tudo assim alinhado, sabe, com o que a Bíblia mostra. Inclusive aqui quero fazer um comentário sobre o que os pastores antigos, né, falavam e nos ensinavam que tudo que é notícia que nós venhamos buscar na mídia, seja TV, jornal, coisa e tal, no que diz respeito a fatos e acontecimentos da natureza, fenômenos da natureza, do universo, tudo a Bíblia tem algo falando a respeito. Então, em Mateus 24, né, Jesus fala sobre sinais do céu, e o Apocalipse fala sobre também o cometa Absinto, né, que vai ser lançado sobre a Terra. E a Bíblia é recheada, né, de informações sobre possíveis colisões de asteroides, meteoros, né, com a Terra, sob uma forma de punição de Deus para a impiedade humana. E o estranho, gente, é que missões espaciais que tratam de assuntos tão relevantes como a contenção ou até mesmo a tentativa de desviar esses artefatos, né, essas rochas que viajam pelo universo em velocidades exorbitantes, elas não são de conhecimento comum das pessoas. E no dia de hoje, pela madrugada, eu tenho costume às vezes de dormir ouvindo podcasts ou documentários, estudos sobre temas variados, principalmente fatores bíblicos, estudos bíblicos, mas também ouço outros tipos de podcasts. E eu estava ouvindo um podcast, se não me engano, Inteligência Limitada, com o Sérgio Sacani e uma outra moça, né, que também a especialidade deles é essa área aí, sabe? E o Sérgio Sacani ele tem trazido para nós brasileiros muitas informações sobre essa questão da NASA e essas viagens espaciais, enfim, essa é a área dele, né? E tem trazido muito conhecimento para nós brasileiros sobre assunto que a gente era totalmente, o brasileiro em si, ignorante nesse tipo de assunto. E isso mostra a importância dessa nova era de informação, né, que é o YouTube, que são os podcasts. Então é muita informação e informação relevante. Eu não perco tempo mais olhando a TV, olhando essas coisas assim, sabe? Da mídia tradicional. Tudo que eu quero ouvir ou quero ver sobre a ótica e sobre a visão de uma mídia séria, eu vejo no YouTube. Né? Então a TV praticamente não tem utilidade nenhuma para mim, né? A não ser usar o telefone para poder mandar o vídeo direto ali para a televisão do YouTube. Então, basicamente é isso. E o assunto são os cometas. Né? O assunto são os cometas. Essa semana agora, hoje recém saiu a reportagem, só que nessa madrugada eu ouvi o Sérgio Sacani falando sobre a possibilidade de cometas, meteoros colidirem com a Terra. E qual que é o impacto na medida do tamanho do asteroide sobre um país, sobre uma cidade, sobre um planeta. Então ele trouxe as informações sobre a questão do tamanho dos meteoros, né? Que um cometa de 10 metros ele carrega sobre si a força de impacto suficiente para destruir uma cidade do tamanho de São Paulo. Para você ter uma ideia. Um de 40 metros, um estado inteiro. E por aí vai. Então, para você ter uma ideia, o meteoro que promoveu a extinção dos dinossauros, que fez com que a Terra vivesse um período glacial, que promoveu a extinção dos dinossauros, possivelmente tinha entre 3 a 10 quilômetros, não sabe se é o certo, mas era muito grande. Então cogita-se que ele tinha esse tamanho. Então um meteoro desse tamanho, para você ver que 3 quilômetros é menor que um bairro.
mas pode promover a extinção da humanidade toda. Então é um assunto de bastante preocupação, essa questão dos asteroides. E essa semana, então, foi lançada uma sonda, né, para poder colidir com o meteoro que possivelmente estaria em rota de curso de colisão com a Terra futuramente, porque os meteoros eles andam e eles voltam, eles andam e eles voltam, então eles andam rodeando, né, o universo, né, num ciclo que muitas vezes, cada vez ele se aproxima mais da Terra. Inclusive tem um meteoro muito grande que esse é alvo de preocupação futura, que eles já estão testando essa tecnologia de colidir sondas nos meteoros para poder desviar os meteoros metros para que eles venham num próximo retorno serem medidas a eficácia dessa técnica de colidir sondas para poder desviar um pouco a rota e ver isso alguns meteoros passam de 20 em 20 anos, 10 em 10 anos, 30 em 30 anos, ver qual que é o resultado futuro dessas colisões, né? Isso tudo está sendo registrado. Mas o que me chama a atenção é o fato de que eles não noticiam isso. Vamos lançar uma sonda para poder bater no meteoro que possivelmente pode futuramente atingir a Terra. Não. Depois que eles fazem as tentativas ou as experiências, os experimentos, eles noticiam se o resultado foi positivo. Caso contrário, eles não noticiam nada. Então, eu vou colocar aqui nesse vídeo os prints da reportagem que saiu na Folha de São Paulo do lançamento dessa sonda que colidiu com o meteoro, inclusive fotografou mesmo, que curiosamente, veja bem, foi noticiado a missão 2 dessa sonda. Tanto que o nome da sonda é um nome aí que eu não consegui guardar, né? Porque eu estou fazendo a notícia quente agora, estou lançando agora, porque recém eu acabei de ver na Folha de São Paulo. Mas está o nome aí, e é a missão 2. Então, se é a missão 2, é porque eles já lançaram uma outra sonda nesse mesmo meteoro para poder fazer anteriormente o desvio, né? Ou tirar o curso alguns metros desse meteoro de rota de colisão da Terra. E por que eu sei que eles fazem isso aí e ocultam da gente? Porque os meteoros ou meteoritos que caem na Terra, a maioria que causam estragos, eles não são previamente anunciados. São coisas que acontecem assim e ninguém fica sabendo. Como no caso da Rússia em 2013. Em 2013, quando caiu aquele meteoro, que ele acabou explodindo poucos metros de atingir o território russo, né? A explosão dele foi equivalente a muitas bombas atômicas, porém foi no alto. E ocorreu que uma cidade inteira teve ali, parece que 4.000 pessoas, se não me engano, foram feridas pela explosão devido o impacto, né, daquela explosão que ocorreu no céu, mas o abalo daquela explosão fez com que explodisse praticamente todos os vidros das casas, né, prédios e coisa e tal, daquela cidade, e isso causou ferimento nas pessoas. Então 4.000 pessoas foram feridas pela explosão de um meteorito de pequeno porte, que não se sabe o tamanho dele ainda, né, porque ele explodiu, e ninguém ficou sabendo de nada. Só ficaram sabendo quando aconteceu. Então aqui no Brasil, constantemente, nos últimos tempos, tem sido filmadas e colocadas aqui na internet filmagens que nitidamente são meteoros, né? Bolas de fogo que cruzam o céu são meteoros e passam muito perto aqui do Brasil. E isso no mundo todo. Só que o que me chama a atenção é que a NASA, os países que têm estação espacial, que tem satélites, que estão visualizando, que tem telescópios que são de longo alcance, como o Hubble, né? Por que eles não falam antes? Por que eles ficam ocultando essas informações? Vocês devem lembrar do filme Armagedon, onde houve uma mobilização mundial
né? E somente quando o meteoro que estava, segundo o filme, vindo colidir com a Terra, que foi os governos se mobilizarem para poder lançar então uma equipe, digamos lá, kamikaze, né? Porque as pessoas que participaram dessa excursão para poder explodir o meteoro ao meio, para que ele não colidisse com a Terra, eles morreram, né? Segundo o filme, foi muito em cima. Mas vocês observem o seguinte: a tecnologia atual proporciona para que seja visto fenômenos como buraco negro, como supernovas, estrelas que estão nascendo há milhões de anos-luz. E como que eles conseguem ver estrelas, galáxias, planetas, fenômenos que estão a milhões de anos-luz de nós e não conseguem avisar com antecedência que está vindo um meteoro ou um meteorito, um asteroide em rota de colisão com a Terra? E por que que eles, quando vão fazer essas incursões para poder, né, excursões, né, porque é fora da Terra, para poder fazer essa medida de contenção, eles só falam depois? Então existem muitas coisas que nos lançam dúvida sobre a credibilidade das informações que nos chegam sobre o que está acontecendo ou possivelmente pode acontecer na Terra. E isso envolve tudo, inclusive essas aparições de supostos, né, OVNIs ou naves alienígenas, coisa e tal, entendeu? Nada do que se noticia ou nada do que se propaga ou que se lança são fatos que realmente nos dão credibilidade nas instituições, nos governos mundiais. Então tem muita coisa oculta. Por que que eu me alimento de uma visão e de uma ótica que essas naves, muitas vezes que aparecem aí, que são nitidamente naves, que não são, digamos, luzes, né, mas são naves. Por que que eu me alimento dessa visão que ou são máquinas da Terra, tecnologia terrena sendo testada, ou são principados, forças espirituais, e não são alienígenas, inteligência biológica extraterrena? Porque uma vez eu vi uma entrevista com um capitão aposentado da NASA, que ele disse que tudo aquilo que nós conhecemos hoje de tecnologia, a NASA já está há 20 ou 30 anos tendo o domínio e o controle dessas tecnologias. E muita coisa que hoje está sendo já usada e aperfeiçoada pela inteligência americana e quem sabe de outros países também, por que não, vai ser de conhecimento público somente daqui 30 anos. Então, veja bem, eles escondem a tecnologia. Eles ocultam de nós, seres humanos meros mortais, aquilo que eles estão fazendo e as tecnologias. Então, assim, a Bíblia fala, Jesus falou sobre sinais no céu, fenômenos, o Apocalipse fala. Então, nós estamos sempre sob a iminência de sermos atingidos por algum tipo de artefato, algum tipo de meteorito, cometa, meteoro, seja o que for, que vem do céu. E não temos a esperança de confiar de que será noticiado ou avisado se tal fato vier a acontecer ou ocorrer, porque realmente é muito escassa a informação e muito oculta a informação. Existe o meteoro, né, que é o Apophis, que ele é o principal, digamos assim, noticiado, documentado, coisa e tal, que põe em risco, né, a Terra no tocante à questão de rota de colisão. Eu não sei o diâmetro dele, mas ele é gigantesco, nas mesmas proporções daquele que causou a extinção dos dinossauros, e ele vai passar na Terra. Não sei daqui quantos anos, né? Normalmente esses meteoros eles cruzam de 30 em 30 anos, 20 em 20 anos, outros menos, outros mais. E o Apophis seria, no caso, o equivalente àquilo que a Bíblia fala sobre os danos que o absinto do Apocalipse causa sobre a Terra. Então, nós temos que orar e vigiar. Orar para que Deus venha ter misericórdia dessa geração e também vigiar diz respeito a estarmos vigilantes, atentos a tudo aquilo que está acontecendo, sempre com um olhar duvidoso sobre aquilo que está sendo apresentado pela mídia tradicional.
tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos.